Muito bom dia a todos. Estamos aqui gravando a nossa quarta edição do nosso iBodcast. Hoje temos a honra e a satisfação de receber conosco o meu amigo Jorlando. Jorlando, muito obrigado pela sua disponibilidade, por se prontificar em estar presente e trazer aos nossos ouvintes um conteúdo de qualidade. Bom dia, Matheus. Olá, Matheus. Olá, ouvintes do podcast. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã e a gente se sente muito honrado de estar aqui participando dessa iniciativa que vem trazer para Ibotirama mais um protagonismo no cenário de comunicação. Ibotirama dos celeiros de grandes artistas, de grandes empreendedores, e acredito que o podcast vai levar Ibotirama para o mundo com o que há de melhor, com a riqueza dessa nossa região. Transpareceu o pouco de qualidade que nós temos aqui. Pouco não, né, Jorlando? Somos ricos, graças a Deus. Ibotirama é um grande polo de produtos e serviços, um polo regional, atende aqui mais de 12 municípios, e também a sua riqueza, a sua cultura de escritores, de poetas, de contadores de histórias e de grandes empreendedores. Ibotirama tem exportado profissionais aí para o mundo, e na sua característica, o ibotiramense ele é um povo empreendedor. O Jorlando é um grande amigo, né? Me acompanha desde o início da minha carreira acadêmica. Eu tenho a satisfação de dizer que é uma honra para mim, quanto pessoa, estar recebendo aqui essa pessoa que por muito tempo e ainda continua sendo o meu professor, tanto na vida profissional quanto até mesmo nas orientações religiosas. Jorlando é uma pessoa que para mim é uma grande referência religiosa, um grande profissional. E eu só tenho a agradecer ao Jorlando por ter aberto as portas das suas empresas e me ensinar muito naquele período que eu estive ali, logo quando eu cheguei, no ano de 2016, 2017, no município de Barreira. Jorlando, muito obrigado, agradeço publicamente tudo que o senhor fez por mim, por todos os ensinamentos, pelo companheirismo, pelo incentivo. Esse projeto do iBodcast, logo no início, quando eu ainda estava materializando a ideia, o Jorlando foi um dos incentivadores. E eu não posso deixar de registrar que isso só foi real, só passou a de fato acontecer por conta dos seus incentivos. Meu Jorlando, meu muito obrigado. É uma honra tê-lo, o senhor conosco. E agora eu quero deixar um espaço aqui para que o senhor se apresente ao nosso público. Bem, Matheus, a gente na vida é um eterno aprendiz. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente sabe, a gente tem a oportunidade de aprender. E acredite, você com tão pouca idade, mas com o conhecimento que você tem hoje, você já nos ensina. E eu digo que eu aprendo com você também. Então a gente às vezes pode achar que é apenas mestre, mas a gente também é aluno da escola da vida e aprende um com os outros. Essa troca de energia que a gente tem, de informação, ela tanto me enriquece quanto contribui também para o seu crescimento. Obrigado, iBodcast, por esse espaço. Eu sou Jorlando Neves, eu sou empresário, sou pai de 3 filhos, e hoje, atualmente, resido em Barreiras, mas sou natural de Ibotirama, meus pais são aqui de Ibotirama, e Zé Baixinho, do Hotel Glória, Dona Glória, são os meus pais aqui nessa cidade, e tenho mais 5 irmãos que fazem parte da minha família. Toda a minha família tem raízes aqui em Canabrava, no Coqueirão. Minha mãe é regirante do Bom Sossego, e chegou aqui antes mesmo da ponte ser construída, e construíram uma vida em Ibotirama, paralelo à vida espiritual. Nós somos evangélicos pentecostais, eu pertenço à igreja do pastor Etevaldo, a igreja pentecostal Jesus Voltaraco. E nesse cenário, eu tenho aqui em Ibotirama o meu berço no associativismo. Nasci aqui junto com a CDL, fundamos a CDL aqui com o ilustre Edson Pinto Mariano Júnior, um empresário também aqui da cidade, e aprendendo um pouco desde a minha infância. Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade
do supermercado do meu pai. Meu pai tinha 3 supermercados aqui na cidade na época. E eu trabalhava com ele, com toda a sua equipe, e fui aprendendo. Depois migrei para a hotelaria e sempre participando dos acontecimentos da cidade. A CDL foi um período de aprendizado. Há 20 anos atrás, eu era presidente da CDL de Botirama, e me antecedeu o Edson Pinto Mariano Júnior, que foi o presidente fundador. E de lá para cá a gente tem bons nomes na CDL de Botirama, entre eles o Terence Lessa, que teve um protagonismo muito, muito grande, que já chegou a ser líder dessa cidade aqui por 2 mandatos, né, e hoje lidera como suplente do Senado. Então, assim, Botirama tem um celeiro muito forte, Botirama tem uma cultura muito forte, tem um empreendedorismo muito forte, né? Então, a gente fica muito feliz, né? E o podcast, acredito que vai ser o veículo que vai levar esse conteúdo forte que Botirama tem para mostrar o quanto promissores nós somos, o quanto provedores de cultura, de empreendedorismo tem essa cidade. É uma responsabilidade muito grande, né? Levar a cultura do nosso povo para quem nos assiste. E Botirama tem muito a oferecer, tanto no ramo empresarial quanto no cultural, né, Jolando? E eu percebo que o senhor iniciou a sua carreira empresarial desde cedo. O senhor me contou aqui nos bastidores que começou a trabalhar logo aos 11 anos de idade, não foi mesmo? Isso. Antigamente a gente começava muito cedo, né? Tanto pelo interesse, né? E muitos colegas também pela necessidade. A necessidade de empreender, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, e o empreendedorismo por necessidade ele lidera, né, essa estatística. E começando cedo, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas mais cedo, de ter mais aprendizados e ter frustrações também por causa de parte dessa história, né? Então, na minha vida, na minha trajetória desses 30 anos de negócio, né, eu coleciono muitas alegrias, muitas desventuras, muitos lucros, muitos ganhos, mas muitos prejuízos também que fazem parte, né? Hoje eu digo que eu sou uma coxa de retalhos de tudo aquilo que eu passei ao longo desses 30 anos e procuro, né, como você falou no início, levar esse conhecimento para as pessoas, né, quer seja aquelas que convivem comigo no dia a dia, né, como também na Associação Comercial e Empresarial de Barreiros, onde hoje eu sou presidente. O senhor iniciou no setor empresarial ainda no município de Botirama. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar com meus pais aos 11 anos de idade e ali no supermercado fazendo trabalho, né, eu comecei na parte de sacarias, onde a gente sacava o arroz, o feijão, o açúcar, né, pesava e arrumava as gôndolas. E eu comecei aprendendo ali. Depois eu fui, né, entre aspas, promovido a caixa, né, pelo meu pai, e depois promovido a gerente. E nessa circunstância, nós abrimos outras atividades, como a hotelaria e o auto center, e eu saí nesse período eu tinha ido a Salvador, fui para Salvador estudar, e no regresso, né, eu voltei para a hotelaria. Na hotelaria, por 10 anos, né, a hotelaria é um setor fantástico, que você recebe ali todos os dias pessoas dos 4 cantos do mundo, né, do Brasil e do mundo, e são várias culturas, várias aprendizado ali. Fiquei no restaurante como garçom por 2 anos e meio. O garçom também, você ouve muito, você tem ali uma forma de que você cria o tempero de acordo com a preferência do cliente. Então é uma escola de base, né? O garçom ele pode até ser muitas vezes estigmatizado, mas é uma função que quando você passa por ela, você aprende primeiro a servir, né? Que eu acho que é o maior Sim, sim. trunfo nosso aqui na Terra. Se a gente não veio para servir, a gente não serve para muita coisa. Então, como garçom, eu aprendi a servir. Como recepcionista, eu aprendi a ouvir, né? E como empregado no supermercado, eu aprendi a empreender, né? E tudo isso, né, tornou-se ali um interesse de formação. Eu sou formado em administração de empresas, né, pela Universidade Norte do Paraná, o que a gente tinha na época, né, de recursos aqui, né? Hoje a gente tem muito mais opções de faculdades, né? E na época era a Unopar, era o que a gente tinha aqui de mais precioso, e eu agarrei essa oportunidade. Também passei pelo Colégio Cenecista,
é um grande formador educacional de Botirama. Quem é da minha época aí vai lembrar do Colégio Cenecista e das suas diversas histórias, né, do seu grêmio estudantil, das ações que a gente fazia festa, Matheus, para poder arrecadar recursos para a formatura. Então a gente aprendeu a empreender em festa. Eu lembro que o Binho Mariano era um dos líderes que trazia o Márcio Rosa. O Márcio Rosa aqui também teve empreendendo no ramo do evento, né? Ele nasceu ali dentro da escola. Binho também teve bloco carnavalesco aqui em Botirama, né? E também nasceu ali da oportunidade de conhecer esse universo. Então, a nossa trajetória, a nossa escola nos forma para o futuro. E isso evidencia ainda mais, né, a questão da fundamentação e da importância dos ensinamentos da base. O senhor mesmo falou sobre a questão do Binho, do Márcio Rosa. São pessoas que o Márcio Rosa empreende até hoje no nosso município. O Binho empreendeu, né, com o bloco Bebinho, à época. Mas a gente percebe que isso surgiu ainda no fundamental, né, no ensino médio, ali na convivência. Ali foi onde se iniciou o incentivo pelo empreendedorismo. Eu acho que hoje os jovens que estão nos ouvindo, porque o podcast ele vai pegar isso em todas as classes, né, e todas as faixas etárias, porque hoje com o conteúdo da informação, né, eu acho que é muito relevante você ouvir as histórias, né, um fator um primordial que eu acredito no podcast. Eu sou muito assíduo e sou muito ligado em podcast, né? Quando tem alguém que para mim é referência, ou alguém que tem uma história interessante no podcast, eu faço questão de ver. Primeiro eu vejo os cortes, depois eu não resisto, eu vou ver a matéria toda, A matéria completa. toda, porque essas histórias inspiram a gente a fazer melhor, né? Que a intenção é essa, né? Você assistir e ouvir histórias e fazer mais e melhor. Sim, sim. Jorlando iniciou aos 11 anos, né, trabalhando ali no supermercado do seu pai. Em seguida, passou a ser garçom e até recepcionista do hotel. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a questão da construção da CDL. Acredito que o senhor foi um dos fundadores da CDL no nosso município, né? Sim, a CDL é um orgulho nosso. Na época, Edson Pinto Mariano Júnior, que foi um dos líderes que levantou essa bandeira, né, entendia que Botirama tinha um comércio forte, porém precisava de ser melhor organizado. E também a gente tinha aqui muitas, vou dizer assim, muito desentendimento com relação à qualificação da mão de obra, a qualidade do atendimento, a apresentação das empresas. A gente era bem rudimentar, né, nessa época, 20 anos atrás. E Edson, ele começou a conversar conosco nos bastidores ali, eu, Carmelito, Tom Gonais, enfim, não vou me lembrar aqui de todo mundo, que foi muita gente que participou desse processo, Tata da Consular, Zuzura Farmácia, e tem muita gente que minha memória não está puxando agora, mas assim, muitos empresários de Barreira, de Botirama, que naquele instante se uniram para fazer a CDL de Botirama acontecer. E eu acredito que a necessidade maior era de organizar esse setor produtivo, esse setor que contribuía tanto, porque Botirama, até então, identificada pelo fornecimento de comércio, do comércio e serviço, não tinha um ordenamento. E a CDL veio trazer, né, além de juntar os empresários para discutirem as necessidades, fazer as campanhas promocionais, como agora queria até parabenizar o presidente da CDL de Botirama, Emanuel Chaves, e percebi que a campanha de mãe já está nas lojas filiadas à CDL. Então, Hoje é o Emanuel e o Paulinho, né? Isso. Inclusive, eu aproveito a oportunidade, já que o senhor mencionou os dois, que eu deixo o convite, as portas do nosso podcast abertas para que eles venham aqui e façam sua contribuição, né? Acredito que os dois têm muito conteúdo bacana para poder entregar para o pessoal. Sim, eu falo que eles estão na segunda geração já, né, de CDListas. Então, falando um pouco do início da CDL, nós tínhamos esse objetivo de organizar o comércio da cidade. E começamos ali juntando empresários que pensavam, né, de forma que tinham o mesmo objetivo, com pensamentos plurais, que isso que enriquece a instituição, a pluralidade, cada um tinha um campo de visão, mas todos com o objetivo de organizar e melhorar
comércio de Botirama. E nessa circunstância, foi fundada a CDL de Botirama. Nós fizemos várias viagens a Bojos da Lapa, Santa Maria da Vitória. A CDL de Barreiras, eu digo que ela é a mãe da CDL de Botirama. Nós fizemos algumas viagens com os empresários de Barreiras. Me lembro de uma que a gente foi para Ilhéus, em um congresso estadual. E lá nesse congresso a gente discutia muito sobre o associativismo, sobre o futuro do comércio, e trazíamos para cá essas iniciativas e aplicando aqui no comércio de Botirama, na gestão do presidente Edson Pinto Mariano Júnior. Depois veio a minha gestão e logo depois também a gestão do Tenense. Então, essa sucessão de bons presidentes que Botirama teve faz com que hoje a segunda geração da CDL de Botirama esteja pujante, né? E como eu falei, a campanha já está ativa, e tem um projeto muito importante que hoje também já formou grandes lideranças empresariais em Botirama, que foi o projeto Estudante do Futuro, um projeto que nasceu na gestão do presidente da CDL, Tenense Lessa, e que hoje pode estar alguém nos ouvindo agora, que fez parte do projeto Estudante do Futuro. Não sei se ainda está ativo aqui ainda, mas foi um projeto que trouxe muitos empresários que hoje estão no comércio de Botirama. Inclusive, Casa do Óculos, me lembro que o Denis, que hoje é diretor da CDL também, fez parte do projeto Estudante do Futuro. Então, o Denis é um orgulho da CDL, do projeto Estudante do Futuro, que foi trazido de Barreiras com, na época, o presidente Rider Castro, que fazia parte da AGEB. E hoje também eu sou membro da AGEB, faço parte do conselho da Associação de Jovens Empreendedores de Barreiras. É uma célula que também está dentro da CDL, como a ACEB, e faz com que esse empreendedorismo ele não cesse. A gente sempre tem novos líderes sendo formados. A AGEB, a presidente Ângela, queria deixar meu abraço à presidente Ângela, que assumiu agora a presidência da AGEB Barreiras, muito determinado. Adriano do Sebrae e o Emerson contribuem de forma muito propositiva, né? Então, assim, a gente tem, eu sempre digo para o Emerson que eu tenho bons professores, então eu tenho uma obrigação de transmitir aquilo que eu recebi, e é o que faz hoje o Jorlando ter esse tato com relação aos negócios. Ele vem da minha base rudimentar familiar, onde eu passei por todas essas funções que a gente falou aqui agora. Desde então, convívio com grandes líderes empresariais e associativistas. O Sebrae é o orgulho do Brasil, assim como a Embrapa. O Brasil tem grandes empresas públicas que são um orgulho nosso, e o Sebrae ele é mantido por você, empresário, que está nos ouvindo agora, através dos impostos que você recolhe, você mantém o Sebrae. Então, você, empresário que está ouvindo o podcast agora, não deixe de forma nenhuma de trazer capacitação, conhecimento, formação para a tua empresa. Procure a CDL, que através do Sebrae, todas essas necessidades que você tem hoje sejam supridas. Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer do nosso modo, da nossa receita, e empreende ali por necessidade ou por oportunidade, sem estar devidamente embasado. Mas quando você faz um plano de negócio, quando você estrutura a formação da tua empresa, as perspectivas são muito melhores. Você erra menos, você tem mais alcance, porque você está ladeado com a CDL e com o Sebrae. A CDL te une ao grupo aqui, eu, se não me engano, acho que a gente tem mais de 80, 100 associados aqui em Botirama. Você tem ali um grupo de pessoas que estão hoje na diretoria da CDL, e que até para conhecimento, todos esses diretores que estão na CDL de Botirama hoje são voluntários, estão dedicando um pouco do seu tempo para contribuir para o todo, para os 100 associados. E, através do Sebrae, se traz o conhecimento e a capacitação para o empresário, para os seus funcionários, e, consequentemente, o teu negócio consegue ter um melhor aproveitamento, uma melhor organização, um fluxo de caixa saudável, uma organização do estoque mais assertivo e, consequentemente, mais lucros e mais prosperidade no comércio. Otimizando assim os resultados, né? Sim, sem dúvida. E aí, Jorlando sai então do hotel, do ramo da hotelaria, da família,
parte para a formalização da CDL no município de Botirama e em seguida eu encontro com o Jorlando no município de Barreira já empreendendo, ali frente às lojas da franquia Ortobon, não é mesmo? Essas necessidades, elas vieram, né, ainda quando eu trabalhava no hotel. A primeira delas foi na Oi, né? Eu fui franqueado da Oi por 5 anos, 7 anos. Né? Fui franqueado da Oi por 7 anos. E trabalhando no hotel, né, já tinha ali meus 25 anos, 26 anos de idade, e eu vi a necessidade de sair um pouco da casinha, né? Estava ali dentro da empresa do meu pai, trabalhando, né, com toda a responsabilidade que eu sempre tive, mas porém dentro do negócio da família. E aí eu senti a necessidade de ir trabalhar, né, a gente fala por conta própria. Você resolvia assumir mais riscos, né? Então, a Oi, na época, precisava de fazer um credenciamento em Botirama e, na ocasião, fui apresentado, né, por um representante da Oi, em que nós fizemos ali a primeira franquia da Oi em Botirama e, em seguida, nós abrimos uma filial em Barra e outra em Bom Jesus da Lapa. Então, nós tínhamos 3 operações com a Oi aqui em Botirama e foi com que eu aprendi um pouco o mercado do franchise. Né? Tenho uma leve expertise no franchise, nascido na Oi, né, durante 7 anos. Fiquei também como dealer, eles chamam, assim, que é o franqueado da TIM. Fiquei na TIM por 3 anos. Eu tinha parceiros aqui em Botirama com quem eu dividi a TIM. E logo em seguida, na minha oportunidade, eu passei a TIM para o Hudson, né? O Hudson Lino Vitor, da Compunet, também um grande líder, foi presidente da CDL de Botirama, é um empresário que hoje empreende em Botirama e também na região, através do Mais Delivery, né? Um orgulho para Botirama ter um aplicativo forte. Né? Inovador, né, para o nosso município. Sim, Barreiras a gente tem vários aplicativos de delivery, mas nenhum barreirense forte. E nós temos em Botirama o Mais Delivery, né? Um aplicativo forte e que há outras companhias como o iFood, como outras, têm tentado entrar aqui e percebe que o Hudson, né, fez um trabalho Dominou o muito mercado. bom e diz assim, olha, o mercado aqui é do Mais Delivery, e a gente respeita isso, é muito bom, né? Eu falo que eu tenho orgulho da CDL de Botirama, porque ela formou essas pessoas, né? Tenho dúvida que o Hudson também é um cara que você pode trazer aqui, que vai contribuir muito, né? O Hudson que tem também conhecimento na gestão pública e foi presidente da CDL, é um cara que eu bato continência para ele, chama de professor, mas eu também aprendo junto com ele, né? O Carmelito Júnior também é outro sucessor do pai Carmelito, e eu aqui também, falando de empreendedorismo, falando da minha carreira, eu tenho bons professores. Carmelito, pai, né? Carmelito Nogueira, ele, assim, até acredito que ele possa também ser, acho que eu falo no podcast, não vai faltar assunto, não vai faltar personalidades para enriquecer esse canal eu digo que vai revolucionar a comunicação. Nosso município não falta gente de qualidade, né? Para entregar um bom conteúdo, uma boa vivência, uma boa experiência para quem nos acompanha. Só falando assim, o meu orgulho que eu sinto do Carmelito é que Carmelito foi um dos precursores da comunicação visual em Botirama. Carmelito que fazia os letreiros das empresas, né? Faziam as informações nos muros com os nomes das empresas em que elas trabalhavam. Depois, Carmelito foi precursor no ramo de comunicação de áudio, né? Com a sua difusora na Praça da Bandeira. Né? O bom de ter 50 anos, Matheus, é que você sabe de muita história. Né? Então, viveu a história. Então, na Praça da Bandeira, em frente aos Correios, nós tínhamos ali a difusora, eram 2 falantes. Né? Sabe o que é difusora, meu? Não sabe o que é difusora? Aqueles alto-falantes, né? Eram os alto-falantes, tipo aquele que vem no carro do circo. Né? E aí, ali tinha um sistema de som que, eu acho que, se não me engano, a partir das 5 da tarde começava a rolar ali música, informação. Tinha a hora da Ave Maria, 6 horas, entrava sagradamente a Ave Maria. E aquela difusora, como a cidade era pequena, aquela informação, ela veiculava, ela jogava longe. Né? Na beira do rio você conseguia ouvir ali o som da difusora de Carmelito. E essa difusora, não sei se foi fundada por ele, mas sei que ele participava
Eu era muito pequeno na época da difusora, né? É tanto que quando a gente, no passado, alguém falava de algum segredo de alguém ou comentava alguma coisa que não era para comentar, a pessoa se exaltava, dizia, bota na difusora. Então, assim, ó, fala para todo mundo. Porque quando ia para a difusora, a cidade toda ficava sabendo. Né? Se você tinha ali uma informação que o vapor ia chegar, né? Na época não tinha ponte, que o vapor ia chegar para trazer insumos e mercadorias, então a difusora divulgava ali dias antes que aquilo ia acontecer. Não existia carro de som. Era o meio de comunicação à O meio época. de comunicação da época era a difusora. Então, tudo que você queria, botava na difusora. E ela ficava na Praça da Bandeira, em frente aos Correios, né, onde as pessoas também usavam como o Telex, né, como forma de comunicação. Então, o Carmelito foi precursor também da comunicação de áudio da cidade, depois da difusora migrando para o carro de som. O primeiro carro de som de Botirão foi o Carmelito. E tem até hoje. Tem até hoje, né? Ele tem ele como relíquia, né? Ele diz que vai fazer um monumento para ele, porque onde o Publisom, né? A marca dele, que é onde ele internalizou, e todos os negócios dele eram Publisom. Depois transformaram em Carmelito, né? Móveis, Carmelito Supermercado, mas antigamente o nome dele era Publisom, porque ele veio da publicidade. E o Carmelito também foi um dos primeiros empresários do segmento de móveis e eletro aqui em Botirama. Né? Então, o Carmelito sempre foi precursor em toda a sua natureza de empreendedorismo aqui na cidade. Me lembro também que o bingo era realizado por Carmelito, né? Ele fazia os bingos, então as pessoas tinham a oportunidade de ganhar uma bicicleta, né? Um eletrodoméstico no bingo, era um bingo de Carmelito. E aí, todo mês tinha na praça ali um bingo e as pessoas se reuniam, o carro de som ficava gritando ali, o bingo, e tinha uma dinâmica muito, muito gostosa, que cada letra tinha um simbolismo ou do jogo do bicho ou de alguma figura, né? Por exemplo, ele falava, né? Ele cantava dois patinhos na lagoa, né? Para dizer que era o número cantado era 22, né? O simbolismo do pato, né? O pato é o número 22 no jogo do bicho. Não, na verdade, o pato ele tem uma simbologia do número 2, né? E aí ele falava, letra I, dois patinhos na lagoa. Então, isso já estimulava as pessoas que queriam estar marcando rapidamente o bingo, né? Aí depois que ele falava, número 22, né? O jogo do bicho, quando a gente tinha 17, era macaco, aí ele falava macaco, aí depois ele falava 17. Então, é uma forma dinâmica de deixar o bingo bem, bem animado, né? E aí tinha várias outras dinâmicas de se falar o bingo, né? B, né? Número 10 de bola, né? Então, número 10, que era o 10 redondo, não era 10, ou então, digamos assim, 20, né? Para você não entender 30, né? Falava que aquele número era redondo, né? Ou 21, 22. E depois disso veio, né, o Carmelito fazendo consórcios. Consórcio, eu comprei minha primeira bicicleta no consórcio de Carmelito. Eu criança ainda, adolescente, queria comprar uma bicicleta. Não tinha dinheiro. Meu trabalho com meu pai, né, que era remunerado, não tinha condição de comprar uma bicicleta. E aí, fui na Publisom, na época, né, namorei uma bicicleta, vi o preço, não estava dentro do meu orçamento. E aí ele falou, olha, hoje vai ter um sorteio do consórcio. E o consórcio, como até hoje é feito na modalidade, você paga, na época acho que eram 10 parcelas, e você pagava uma parcela e concorria. Então todo mês saía uma bicicleta no consórcio e todo ano saíam as 10, 12 bicicletas, né? Quando tinha um consórcio de 12 bicicletas, mas havia ali um sorteio e você tinha a oportunidade de, com uma prestação, ser contemplado com a bicicleta e você está andando. Então, eu me lembro que eu fui contemplado na sexta parcela, né? Então, isso para a gente era um supra-sumo de conseguir obter algum benefício. E hoje o consórcio é uma grande oportunidade de alavancagem, né? E de aquisição para as pessoas que não têm ou o dinheiro completo ou a condição de manter aquela economia fixa. Então, o consórcio é uma poupança forçada. E você mantém ali, consegue tocar. Carmelito foi o precursor do consórcio também em Botirama. Então, assim, se fosse falar de todos esses grandes mestres que Botirama tem, a gente ficaria o dia todo aqui falando, né? Então, eu tenho minha inspiração, são essas pessoas, por isso que eu digo, olha, eu tenho a obrigação de ser
cada vez melhor no que eu faço, porque eu tive bons professores. Jorlando pôde presenciar e vivenciar toda essa construção empresarial no ramo na cidade de Botirama. E aí, quando se deu esse êxodo seu, do senhor de Botirama para o município de Barreiras, e chegando em Barreiras, qual foi o ramo que o senhor iniciou os seus negócios? Bem, quando eu iniciei o meu projeto de franquias na Oi, eu comecei a sair da minha zona de conforto. Primeiro, saindo da casa dos meus pais para poder, no negócio dos meus pais, para empreender numa franquia. E aí você tem modais, você tem uma estrutura que ela é muito rigorosa, né? Tem a COF, né, que é o contrato de franquia, onde você precisa seguir rigorosamente. Então aí eu comecei a entender do mercado voltado para as questões ordinárias. Porque dentro do comércio, quando você é dono do próprio negócio, você abre e fecha a hora que você quer, por mais que tenha um horário pré-estabelecido, você cria suas regras e faz. Não, franquia não. Eu digo que a franquia você é um empregado com CNPJ. Você precisa cumprir as regras da franqueadora para que você esteja ali na base dela. Porque a franquia é um modelo que se replica, né, e o objetivo é que você tenha. Por exemplo, a gente tem hoje aqui, além do Boticário, Cacau Show e muitas outras franquias, uma unidade. Se você vai no Boticário de Botirama, no Boticário de Barreiras, Salvador, São Paulo, tem a mesma estrutura, né, o mesmo atendimento, o mesmo padrão. Isso ajuda muito a padronizar. Então, aprendi a padronização com as franquias, começando com a Oi, depois com a TIM, e já saindo da zona de conforto da família, eu já estava ambientalizado com o mercado de franquias, fui quebrar as barreiras municipais. Quando a gente foi primeiro para Barra, onde a gente tinha um desafio de uma distância grande, mas Barra também tinha uma carência grande da comunicação. E a gente foi para lá, né, estabeleceu a Oi na Barra, era na época a principal operadora da cidade. Então a gente teve grande êxito com a Oi na Barra. Depois fomos a Banhos da Lapa, que também não tinha uma cobertura de loja, né, da Oi. E saindo desse universo aqui, eu já tinha alguns relacionamentos com Barreiras por conta da CDL, de empresários de Barreiras. A gente viajava em alguns eventos da CDL de Barreiras e Botirama. E conhecendo, né, esse empresariado de Barreiras, a gente começou a namorar esse mercado. Ainda lá no hotel, eu tinha lá um representante da Ortobon que, nesse instante, nascia um projeto de franquias, né, da Ortobon. E ele me convidou para fazer parte. Só que na época não era propriamente a Ortobon, era uma segunda linha que a Ortobon tinha chamada Ortoclass, que hoje não existe mais. Aí ele falou: olha, você for a Salvador, né, aqui procure fulano e tal. Então, enquanto eu fazia meu plano de negócio, eu me organizei e fui a Salvador. Depois de apresentar para a diretoria da Ortobon, Ortoclass, meu plano de negócio, o diretor-geral, o senhor Fernando Corrêa, que também vai estar nos ouvindo esse podcast aqui, é um mestre também que eu aprendo muito, né, o diretor-geral da Ortobon, ele falou: olha, pelo que você está me mostrando aqui, você não vai estar na segunda linha da Ortobon, não, você vai estar na primeira. Você vai estar na Ortobon e não vai estar na Ortoclass. E imediatamente me apresentou o Ferreira, que também vai estar ouvindo esse podcast aqui, que é o mestre, que a gente sempre troca informações. Matheus, o bom o bom do mercado, o bom dos desafios de empreender é que você encontra grandes mestres, você encontra grandes profissionais que não querem a informação apenas para si, eles querem contribuir. Né? Quando eu falo aqui, né, do mestre Carmelito em Botirama, eu falo do mestre Fernando Corrêa em Salvador, né, do Hugo Ferreira, que foi meu gerente de franquia na Ortobon. Então, eu tenho grandes professores, Emerson Cardoso, Edson Pinto Mariano Júnior. Então, eu digo assim que eu fui privilegiado em ter os melhores professores da minha carreira profissional. Quando eu falo que eu tive 30 anos de experiência, não é orgulho, não é batendo no peito, fazer que eu sou bom em alguma coisa, não. Eu tenho a obrigação
de fazer mais e melhor, porque eu tenho os melhores professores. Eu tive as oportunidades de estar nas melhores escolas, no sentido da escola da vivência, porque uma coisa que a faculdade não ensina é a negociação. Eu sempre digo, olha, quer aprender atividade administrativa, quer aprender administração, vá para a faculdade. Mas quer aprender negócios, vá para a Feira Livre. Eu sou um fã da Feira Livre, para falar sobre Feira Livre aqui, que é uma paixão que eu tenho. Inclusive, só para falar de Feira Livre, minha avó foi uma das precursoras que abriu a Feira Livre de Botirama. Então, Fernando Corrêa, que vai estar nos ouvindo nesse podcast aqui, ele é um professor mestre que sempre contribuiu com a minha formação. E chegando em Salvador, ele falou, olha, você não vai para a segunda linha, você vai para a primeira linha. E aí eu fiquei vislumbrado, eu falei, nossa, eu não imaginava ser um representante da Ortobon, ser um franqueado da Ortobon. E aí me mostraram a fábrica, mostraram o processo de franchise, como é que funcionava. E logo, de pronto, a gente abriu uma franquia aqui em Botirama. O projeto nasce em Botirama. Nasce em Botirama. E aí, nascendo em Botirama, percebendo a magnitude de que é uma franquia da Ortobon, e já ali com 6 meses de operação em Botirama, eles sentiram muita responsabilidade, muito comprometimento no nosso trabalho. Eles, olha, a gente quer te dar mais cidades para você trabalhar. E aí, como eu já trabalhava em Barra, em Lapa, eu também levei para essas cidades um plano de negócio. E também levei para Santa Maria e Correntina. E eu estava sempre de olho no mercado de Barreiras. Eu achava que Barreiras era um mercado muito grande, o Zé Eduardo também, e que eu não estava ainda preparado para ir para uma grande cidade como Barreiras, apesar de que isso podia ser num momento um pensamento pequeno, mas eu tenho sempre os pés no chão, eu nunca entro de cabeça no negócio, eu não tenho a certeza, onde eu não tenho a convicção de onde é que eu estou pisando. E aí eu fui empreender em Barra e em Lapa fazendo esse estudo, e nesse momento também fazia o estudo de Botirama. Mediante ao projeto de franquia, eu percebi que cidades com menos de 50 mil habitantes, a franquia não tinha uma vida longa. Nós fizemos um trabalho pioneiro em Botirama, a Ortobon. Até hoje a gente tem clientes aqui em Botirama que foram do período que a loja estava funcionando aqui, que a loja estava aberta aqui em Botirama. E nesse momento nós fizemos esse estudo. E abrimos uma franquia em Ceabra e estávamos para abrir em Lapa, Barra, Santa Maria e Correntina. Quando eu comecei a fazer essa análise de projeto, que para que uma franquia da Ortobon, uma cidade com menos de 50 mil habitantes, pudessem ser exitosa, ela precisaria de um tratamento mais personalizado. Foi quando eu convidei Edilson do Fotozoom, que também foi presidente da CDL, um grande líder também, convidando ele para fazer parte, mostrando para ele a franquia da Ortobon. A sua esposa já trabalhava comigo na Ortobon, então era uma transição tranquila, porque a esposa dele conhecia a operação e ele, como investidor, acreditou na franquia. Mas o Edilson, ele é multi-empresário, na época tinha a Fotozoom, e logo depois também foi para a Pizzaria Recanto, que até hoje é um sucesso, né? Sucesso aqui em Botirama, a Pizzaria Recanto. E nesse momento em que eu estou nessa micro-região, eu digo, olha, eu preciso ir um pouco mais adiante. Já tenho confiança para ir a Barreiras. E chamei a Ortobon e falei, olha, seu Fernando, Hugo, que era o meu gerente, na época, eu falei, eu quero Barreiras. Ele falou, olha, o Barreiras é do Roberto. Roberto era um empresário de Santo Antônio de Jesus, que já tinha umas 3 unidades da Ortobon. E ele já tinha pedido preferência para Barreiras e Luiz Eduardo. Contudo, a equidistância era muito grande entre Santo Antônio de Jesus e Barreiras. E eles temiam que o Roberto não conseguiria dar o gás que o negócio precisava. Como eu percebi que em Botirama eu precisaria ter um negócio mais local. Até então, no caso, não havia nenhuma franquia do Ortobon no município de Barreiras. Não. E nesse momento, a Ortobon cobrava do Roberto a decisão dele. E nessa caminhada, o Roberto
não definia para se estabelecer em Barreiras. E chegou uma data marcada pela diretoria, pelo Hugo Ferreira, em que esse tempo, né, ele seria crucial para uma mudança de franqueado, de perspectiva de Barreiras. E num belo dia eu ligo para o Hugo e ele diz, olha, a Praça de Barreiros Eduardo está livre. Era do Roberto, mas como ele não apresentou para a gente no prazo, ela está disponível. Então, a partir de hoje, a franquia é do franqueário que nos apresentar o primeiro plano de negócio e com um ponto já determinado. Não perdi tempo, Matheus. Fui para Barreiras, prospectar ponto, né, e encontrar um ponto. E, graças a Deus, eu sempre tenho colocado Deus à frente dos meus projetos, né, pela minha formação religiosa, eu sempre digo assim, olha, eu acredito que tudo é milagre, mas trabalho como se o milagre não existisse. Então, eu uso duas forças. A força motriz que me move é a minha fé, mas eu trabalho como se o milagre não existisse, mas acreditando que tudo é milagre. Então, parece até um contrassenso de você dizer as duas coisas, mas como é que você não acredita em milagre e trabalha como se o milagre... Como que você trabalha como se o milagre não existisse e crê que tudo é milagre? E acredita Então, que tudo é milagre. eu coloco a fé, né? A fé é quando você coloca o pé e Deus coloca o chão. Né? Então, eu coloco a minha fé na frente, peço a Deus a direção, e Deus tem sido muito benevolente comigo, eu tenho muito a comemorar, né? Muito a agradecer, ainda continuo pedindo, que a gente sempre está pedindo a Deus, principalmente a gente tem filhos, tem família que está longe, né? Então a gente pede por Deus o tempo todo, e eu pedi a Deus a direção, e consegui prospectar 2 pontos, um em Barreiras e o outro em José Eduardo. Levei o plano de negócio, foi aprovado, e logo, né, depois do período regimental, já estava estabelecendo esse negócio em Barreiras, mas sem conhecer muito daquela região, era um desafio grande também, porque lá tinha, e como tem hoje, grandes players, grandes empresas do segmento, né, de colchões, estofados, móveis eletro, enfim, a concorrência tamanho. Eu entrava com um produto diferenciado. Então, esse era o nosso diferencial. Né? Isso era nosso discurso, né, que era um produto diferenciado, mas os consumidores não entendiam como isso funcionava. E eu quero falar nesse momento para os empresários que estão nos ouvindo, assistindo, que qualquer negócio que você vai empreender, às vezes você não vai encontrar um campo tão propício para ele. Mas se tem demanda ali, né, se você imaginar, uma cidade de Barreiras hoje, com quase 200 mil habitantes, e você tem as faixas sociais, né, de renda de 1 a 50 salários mínimos, né, as classes sociais A, B, C, né, então você tem uma oportunidade. Então eu acreditava sempre que Barreiras tinha um mercado a ser explorado. E me posicionei bastante ali. E nesse momento a gente não conseguia performar, porque era algo novo chegando, onde já tinha um mercado estabelecido com produtos intermediários, e a gente chegando com produtos de primeira linha. E as pessoas já tinham suas preferências, já tinham seus comércios onde já eram clientes há muito tempo. Relacionamento já feito, então para você conseguir mudar o comportamento de um consumidor, é preciso muita comunicação e muita ação. E a gente fez muito isso lá, feirões, ações. Isso trouxe para Barreiras, né, uma nova visão com relação ao conceito do vinho. E as franquias começaram a ter resultado, mas com muita determinação. Eu digo que chegava momentos de eu desafiar o meu cliente. Ele chegava na loja, olhava o produto, dizia, mas o produto é mais caro do que eu vi lá na loja intermediária. E eu falava com ele, olha, vamos fazer um desafio. Hoje é sexta-feira, eu vou te entregar esse colchão, você vai passar com ele no fim de semana. Se o que eu te disser com relação ao conforto e qualidade desse produto não for verdadeira, ou não atender às tuas expectativas, segunda-feira você me devolve, eu mando pegar ele de volta. E às vezes eu fazia uma venda passando cartão, garantindo que eu teria
a possibilidade de ser Correndo o estornada, com risco risco de ser do estornada. produto ser devolvido. Isso. E em muitas circunstâncias, por confiar muito na marca, a Ortobon é uma marca muito conceituada, uma marca muito forte, né? Uma marca que já está ultrapassando seus 50 anos de mercado. Nesse instante, eu franqueava o produto até sem garantias. A gente levava o colchão, olha, só segunda-feira você passa o cartão. E foi assim que eu comecei a me posicionar. E fizemos um trabalho muito intenso ali, com ações, com feirões. E graças a Deus a gente tem hoje um faturamento bem legal em Barreiras e Luiz Eduardo. Inclusive, na última Black Friday, a gente estava entre os 3 melhores da Bahia e Sergipe. Então, assim, é um trabalho Entre todas as franquias do estado da Bahia. do estado da Bahia e Sergipe. Nós estamos entre as três melhores. Inclusive, disputando páreo ali com o Salvador Shopping, com o Shopping da Bahia, né? Então, uma cidade, não sei a população de Salvador, mas comparado com Barreiras, que tem 200 mil habitantes. Ali deve estar chegando aos 3 milhões de habitantes ali, tranquilo. Então, não tem nem como comparar isso, né? Então, a gente teve na última Black Friday, né, um protagonismo muito pujante, né? Isso eu digo que é o fruto do trabalho. Minha equipe, né, você fez parte dela, né? E a gente tem um trabalho humanizado, tem uma frase, né, que até contradiz um pouco o marketing. Eu digo que as pessoas são a alma do negócio. Então, às vezes, a propaganda é a alma do negócio. Eu acho que a propaganda é o meio que você leva a tua empresa, a informação para o consumidor. Mas a alma é um negócio muito forte. Né? Atribuir a propaganda, né, que é um dos pilares importantes para a divulgação do produto, e chamar de alma, eu acho muito pesado. As pessoas que fazem o comércio girar. A engrenagem funciona através delas, não é mesmo? Isso. Eu chego ali em Barreiras em meados de 2016 e logo no segundo semestre eu conheço o Jorlando já com 2 lojas estabelecidas no município de Luiz Eduardo e outras 3 no município de Barreiras. Ali a gente fazia um trabalho inicialmente não, iniciei como estagiário e logo em seguida fui para o setor de logística e ali realizava trabalhos semanais tanto em Barreiras quanto Luiz Eduardo. As demandas eram muito grandes e eu acredito que pelo sucesso operacional das lojas, acredito que aumentou ainda mais, não foi mesmo? Sim, sim. Graças a Deus, Matheus. E eu digo sempre, né, as pessoas são a alma do negócio e são elas que fazem com que o negócio prospere e cresça. Né? A sua contribuição, no tempo que esteve lá com o nosso Robin Hanadson, né? Renato. Então, nessa época, né, a gente tinha um trabalho muito guerrido, né? As viagens a Luiz Eduardo constantes, né? Inclusive a gente virou a quilometragem da estradinha nossa nesses idas e vindas, né? 2 viagens a Luiz Eduardo, 2 viagens semanais. até 3 aí, quando tinha uma demanda maior, né? Então, tudo isso, né, eu acredito que para você foi um aprendizado, né, Sim, estando sim. ali, e para nós também uma oportunidade de levar o conforto, né, a qualidade para os barreirenses e para os eduardenses. Os Eduardo, que tem uma população muito grande de Botirama, que também vai estar ouvindo o podcast, né? Então, um abraço para o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, sobretudo para os nossos conterrâneos ali do Santa Cruz. Eu gosto muito de Santa Cruz, visitar ali os nossos conterrâneos, nossos empresários que estão também ali empreendendo. E muita gente que foi da minha época do hotel, né? Tem o pessoal de Centro Sé, Pelo Marcado, Casa Nova, Sobradinho, né? Que morava ali na Ibotiraminha, que hoje são moradores de Luiz Eduardo, né, e povoam ali não só, né, o centro da cidade, Mimoso, mas o bairro Santa Cruz, né, onde tem uma grande quantidade de botinamenses morando por ali, e hotéis, né, ali tem o Silvio, né, tem o pessoal aqui de Muquem, do Antônio, Hotel Lumari, Silvio do Hotel Radan, né, tem o Grimário da Pousada Chagas, enfim, o Santa Cruz tem grandes empresários de Botirama, né, que estão por lá, então também são nossos clientes da Ortobon e nas suas pousadas e hotéis, e temos também, né, grandes amigos ali no Santa Cruz. Então,
Um abraço para o pessoal de José Eduardo que está nos ouvindo e a gente sempre tem muito orgulho de fazer parte Os desse. Ibotiramentos estão ganhando mercado, né, Jorlando? É uma satisfação e uma felicidade enorme quando eu chego tanto no município de Barreiras quanto em Luiz Eduardo e ali eu consigo presenciar os nossos conterrâneos cada vez mais crescendo na vida, né? É uma coisa extraordinária, a garra que o nosso povo tem. E Jorlando então sai dessa atmosfera, né? Eu percebo que hoje o senhor está um pouco mais afastado das atividades comerciais e o senhor está mais inserido ali no ramo do associativismo comercial, né? Ali do associativismo empresarial. Eu gostaria que o senhor dissertasse um pouco sobre a questão do associativismo, que o senhor vai abordar mais a fundo. E aqui vai surgindo algumas dúvidas, alguns comentários. Eu vou perguntando ao senhor mais ou menos, vou direcionando aqui esse diálogo para o senhor trazer à tona e transparecer todo o seu conhecimento sobre essa área. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre o associativismo empresarial e no que o senhor acredita que isso contribui para a nossa região. O poder do associativismo, Matheus. Eu acredito que as empresas, né, as instituições e os empresários em geral, eles têm uma grande participação no desenvolvimento regional, no desenvolvimento das suas cidades e contribuem muito desde da formação da sua mão de obra, que muitas empresas acabam transformando o profissional dentro do seu ambiente de trabalho. E, como eu falei aqui, o Sebrae é um grande parceiro, um grande fomentador da capacitação e da formação. A CDL, né, e a Associação Comercial são instituições que defendem os interesses dos empresários e o associativismo, né, ele tem um grande poder. Quando empresários se unem para fazer o associativismo, além do ganho econômico que isso pode trazer para as empresas, o ganho intelectual de conviver com diversas cabeças pensantes, com diversas lideranças. Eu quebrei um paradigma, né, que se dizia nas instituições, o trabalho da CDL, o trabalho da SEB, da Associação Comercial, é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada por isso. E eu disse, olha, a gente ganha muito. Na verdade, o senhor quebrou dois, né? Que eu acreditava até que era remunerado. E o senhor trouxe a informação de que não, que é um serviço voluntário, mas que para além de ser voluntário, que os benefícios advindos de participar dessa atmosfera é bem mais vantajoso do que financeiro. Sim, sim. Eu acho que se fosse remunerado, não teria é, o que se ganha hoje com o relacionamento e com o network é muito maior, né? Eu acho que o salário seria o mínimo que a gente teria ali. Mas eu digo hoje, lá nas nossas reuniões, nas instituições, CDL e ASEB, né, só para entender um pouco, é, lá em Luiz Eduardo a gente tem a ACELEM, a Associação Comercial de Luiz Eduardo Magalhães, né, uma instituição forte e que também tem lá em Luiz Eduardo a CDL. Então, tem cidades que as duas instituições trabalham de formas separadas, né? Cada uma tem o seu núcleo, cada um tem os seus associados e as duas trabalham em prol do comércio. Em Barreiras, a gente optou por fazer um trabalho diferenciado. Nós temos um trabalho de coalizão, né, em CDL e a SEB. Os dois trabalham juntos. Lá em Barreiras, o presidente Giovanni lidera a CDL e eu lidero a SEB. Então, a SEB ela é equivalente à CELEM lá em José Eduardo. A SEB com menos protagonismo em Barreiras, por ter menos tempo de existência, mas com o mesmo propósito, com o mesmo intuito. E nas nossas reuniões eu sempre digo que o associativismo ele é um sacerdócio, ele é um trabalho missionário, ele não pode parar. Nós temos no associativismo o poder de levar, de fazer com que as necessidades dos empresários e da comunidade, porque no associativismo a gente não discute somente as necessidades das empresas, a gente discute a necessidade do município, porque as empresas estão inseridas no município, as pessoas estão inseridas no município. E como Barreiras também, como Ibotirama é um polo regional, nós buscamos por iniciativas que favoreçam o crescimento regional. Quando eu falo que o associativismo ele tem o poder
de transformar uma região, né, o poder que o associativismo tem, ele vem, pegamos aí um projeto que eu acho que as pessoas, quem não conhece ainda já ouviu falar, Decola Oeste. Né? O projeto Decola Oeste, ele nasceu da iniciativa da CDL, a SEB, chamada Comissão da Paz, tá, de Barreiras, onde várias empresas, instituições aí, BAPA, né, irmanaram nesse projeto. Então, assim, é um associativismo já macro, que você pega grandes associações e se une um propósito. Foi onde nasceu o guarda-chuva, né, do Instituto, né, da Paz, onde esse grupo de associações pleiteiam e formaram uma comissão, né, chamada Comissão da Paz, que vão em busca de melhorias para o município de Barreiras e da região. O Decola Oeste é um projeto que visa melhorar as instalações de pouso e decolagem no aeroporto de Barreiras, bem como a estrutura do seu terminal de embarque. Ele tem um alcance extraordinário. Olhando do ponto de vista apenas do avião voando, imagina, poxa, eu não tenho condições de voar de avião. Mas todos os produtos e serviços que você consome, e até os serviços públicos que você consome, advém da estrutura logística da aviação. Imagine que um Hospital do Oeste, que atende hoje 3 estados, Bahia, Piauí, Tocantins, perdão, 4 estados, Bahia, Tocantins, Goiás, deu branco aqui agora. O Hospital do Oeste atende 4 estados, Tocantins, Bahia, Piauí e Goiás. Então, esses 4 estados estão demandando serviços de saúde do HO. O Hospital Regional do Oeste atende a 4 estados, então é uma população muito grande. Imagine que você, de Botirama, né, tem um caso de urgência e precisa ir para o HO. Lá, as UTIs, que tem, né, o seu grau de complexidade, queimou um fusível, que não tem no estoque, porque o do estoque já foi suprimido. Esse fusível precisa chegar o quanto antes no HO para que essa UTI esteja ativa. Às vezes você está com um paciente aqui em Botirama, na regulação, aguardando a vaga da UTI. Às vezes até tem UTI que está lá, mas ela está faltando um componente. Eu falei um fusível, que é uma coisa bem simples, mas pode estar faltando uma mangueira, faltando uma estrutura, faltando uma peça que no seu desuso ela acabou desgastando. Ou que pela pressão do ar que ela recebeu, né, a gente tem lá os diversos tipos de ar que o paciente recebe, né? Então, imagina o oxigênio, né, danificou uma peça. E essa peça fez com que a UTI ficasse parada. E a UTI ela não pode parar porque o número de UTIs na nossa região é extremamente limitado. Então, se o avião não decola, essa peça não vem, porque ela precisa voltar. Essa peça precisa ser despachada de Salvador, de Brasília, de São Paulo, e às vezes precisa vir um técnico para poder fazer esse reparo. Como essa logística, se a gente pegar Salvador, né, que são 12 horas, pegar Brasília, que são 10 horas, é um tempo absurdo. Se daqui a 1 hora chega um avião, 1h30 chega um avião de Salvador, esse técnico e essa peça chegam em tempo recorde de ser reparada essa UTI e automaticamente ela ser colocada à disposição da comunidade de Barreiras ou desses 4 estados que demandam essa demanda. Evidenciando assim a importância do associativismo, né? Então, o aeroporto funcionando, ela tem aí uma ação muito, muito forte do Decola Oeste e que quando sempre o governador do estado vem a Barreiras, ele recebe essa comitiva para tratar dos assuntos da manutenção, da reforma. Inclusive, a ANAC fez uma inspeção no aeroporto de Barreiras e foi exigido que tivesse o PAPI, que são os sinalizadores luminosos
que faz com que a pista esteja demarcada para que o avião, na hora de pousar, ele enxergue onde está a pista. Que a iluminação não é suficiente. E se botar uma iluminação forte, encandeia o piloto. Então tem que ter aqueles pontos vermelhos, né, aquelas luzes de sinalização na pista para que o avião possa pousar. E o aeroporto, né, isso é uma exigência de segurança que o aeroporto não detém. E a ANAC deu um prazo para que fosse colocado. Se não for colocado, o aeroporto não pode receber voos, porque está em inconformidade com as regras de segurança. Só que o projeto Decola Oeste, ele, junto com a cobra do governo do estado, existe uma licitação de reforma do aeroporto, mas ainda não aconteceu. Então o aeroporto estava na iminência de ser fechado por conta da falta do papel. Por conta de uma inconformidade. Isso. E aí nós fomos até o governador nessa última estada que ele teve lá em Barreiras entregando umas casas populares de Minha Casa Minha Vida, e nós abordamos ele. Ele diz, olha, o aeroporto não vai fechar, nós vamos para... Quanto ao empresário, já que o senhor tocou no assunto do governador, o que é que o senhor acha da acessibilidade dele para o ramo empresarial? Veja bem, nós lá em Barreiras, né, sempre que fomos requisitados, fomos atendidos. Então, o governador Jerônimo, né, tem prontamente dado para a gente essa acessibilidade. O empresariado de Barreiras, né, a gente falando por onde eu estou e na instituição que eu represento, tem tido um bom diálogo. A gente tem tido muitas cobranças e entende que o processo administrativo ele não é tão célere quanto o processo comercial. Né? E a gente tem feito essas cobranças constantemente. E o associativismo ele tem essa posição de vigilância. Eu costumo dizer que as associações comerciais elas são um antivírus do comércio. Porque se esse avião não decola, não tem economia pujante. A nossa região é muito rica do agronegócio. E esses aviões trazem e levam constantemente equipamentos e profissionais que vêm fazer ali as suas manutenções, as suas medições. E até mesmo o setor financeiro, né, quando uma fazenda requer uma linha de investimento, precisa-se vir um profissional, né, um auditor, auditar aquela fazenda. E como é que esse cara vai vir? Se ele vier por vias terrestres, vai demorar muito mais tempo. Perde o objetivo. Isso. Então, de avião, ele chega pela manhã, volta à tarde e já consegue, em um dia, concretizar esse processo de auditoria e, consequentemente, liberar recursos. Esse recurso sendo liberado, dinheiro circula no comércio, não só de Barreiras, mas de toda a região. Um fator, falando aqui de Botirama, para o podcast para os ibotiramenses, a prosperidade da economia de Luiz Eduardo influencia na economia de Botirama, você acredita? Quando há uma crise em Luiz Eduardo, no agro, quando há uma dificuldade, ou insumos muito caros, ou o preço da soja muito baixo, aquela riqueza, eu creio que a gente tem hoje em Luiz Eduardo, mais de 5 mil ibotiramenses que trabalham lá, que têm famílias aqui e que mandam recursos para cá. Então, quando esse dinheiro não circula lá, quando lá não está abundante, Ibotirama também é afetado. E sem contar que semanalmente eles vêm visitar a família e tal, acaba movimentando o nosso comércio, né? Sim, sim. Então, o associativismo, ele tá tão intrínseco, está tão junto com todas as demandas sociais, econômicas, empresariais, maior que qualquer uma outra. Você tem o poder público, que é um setor. Você tem o comércio, que é um outro setor. Você tem o serviço, que é um outro setor. Mas o associativismo é o conjunto de tudo isso. O empresário que está hoje na CDL, na SEB, eles estão ligados pelo associativismo e isso faz deles empresários mais fortes pela sua representatividade e pela sua competência de gestão, porque através do Senai, Senac, Sebrae, do Sistema S, é possível trazer a capacitação. Então, assim, Botirama tem poucas indústrias, somente no segmento cerâmico. Então, o Senai, o Serviço Nacional da Habilidade Industrial, pode vir para Botirama trazer mais conhecimento,
para as indústrias aqui. O SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, pode trazer para Ibotirama capacitação para bares e restaurantes, para hotéis, enfim. Né? E acaba de ser assinado recente, salvo engano, ainda nesta semana, o projeto Cidadão. Botirama é cidade empreendedora aqui no município de Olha que Botirama. maravilha. O Emerson esteve presente, né, em união com o Dr. Laércio na Câmara de Vereadores e foi assinado esse projeto. Então, em breve teremos mais novidades de um projeto que é implantado pelo Senai. Parabéns ao prefeito de Botirama, porque assim, de vital importância essa ligação com o Sebrae. Doutor Laércio aqui também, que é um ouvinte assíduo de podcast, né? Parabéns ao prefeito Laércio, onde nos encontramos lá em Barreiras, ele é muito receptivo com as demandas que a gente traz para ele também aqui, e compartilhamos também experiência e informações sobre a região. Ele é muito bem recebido lá em Barreiras pela nossa equipe da CDL, e queria parabenizar o prefeito aqui por essa iniciativa de trazer esse selo da cidade empreendedora para Ibotirama, que é realmente uma cidade pujante no comércio e faz com que nós tenhamos um comércio mais forte. Comércio mais forte, uma prefeitura mais forte e um povo mais próspero. Então, a geração de emprego e renda. Eu costumo dizer que o maior desenvolvimento social ele está no emprego, está na geração de riqueza. Porque quando não se tem emprego e renda, não se tem produtividade. E, consequentemente, mais demandas essa população terá do serviço público social, que é aquele que você precisa pegar uma fila grande, tanto do ponto de vista de auxílios, quanto do ponto de vista de serviços de saúde, e entre outros, que quando você tem um recurso em mão, você não precisa pegar aquela fila, ou até mesmo um serviço extraordinário. Você tem uma necessidade extraordinária e o serviço público municipal não contempla. Você precisa automaticamente ir para um município vizinho ou para uma capital. E a única forma de tirar a pessoa da situação, da posição de hipossuficiência, né? Da vulnerabilidade. Sim. Então, parabéns ao Sebrae, Emerson, né? É um grande mestre, além de contribuir com o ensinamento, e estar junto com os projetos do Sebrae. O Sebrae que atende prontamente todo o estado da Bahia, com muita determinação e com muita qualidade. Né? Eu conheço os consultores do Sebrae, todos eles são muito bem à prova. Nós fizemos agora aqui em Botirama, no Glória Palace Hotel, no Dourado Auto Center, um projeto chamado Renova Varejo. Inclusive que esse ano já tem uma nova versão. Você é empresário de Botirama e região, que precisa dar um up no teu negócio, colocar a tua empresa mais alinhada com o mercado digital ou reestruturar alguns padrões, Renova Varejo. É um programa baratíssimo, custeado com 70% do Sebrae, e você paga aí 10 parcelas muito pequenas, eu digo que é mais barato que uma pizza no fim de semana, e faz com que você vá entender desse projeto Renova Varejo do Sebrae. Procura a CDL, CDL, gostaria de conhecer o Renova Varejo. Você, empreendedor ibotiramense, não pode perder essa oportunidade. Busque a CDL e participe desse mais novo projeto. Jolando, você, quanto cristão, evangélico, me surpreendeu. Eu estou surpreso até o presente momento com a informação nos bastidores de ontem que o senhor pratica o jejum a todos os dias há 25 anos. E eu até disse que foi a coisa mais consistente que eu já tive a oportunidade de presenciar. Eu gostaria que o senhor falasse rápido sobre a sua experiência, as suas experiências com Deus, as suas experiências na igreja, e assim a gente já vai partindo para a finalização desse bate-papo que está sendo muito produtivo. Veja bem, Matheus, a fé é aquilo que nos move. Né? Eu acho que uma nação, uma comunidade, sem fé, ela não chega muito longe. A fé é um fio e fundamento das coisas que se não vê, é uma prova daquilo que se espera. Então, eu tenho colocado a minha fé à prova constantemente. E também a gente está agora no período da quaresma. Também, quando eu falo de fé, eu não falo só do protestantismo, da minha religião. Eu falo do modo geral. Né? Quando você está no período de quaresma, que a gente não comemora, não tem essa devoção dentro do evangelho, mas que ali você tem pessoas que estão sensíveis à sua fé. A gente está falando aqui de fé do modo geral, e também falando da minha fé. Quando eu falo de fé, eu gosto de falar
da fé, do modo geral, e da minha fé, para entender que eu não estou só advogando ou falando da minha fé. Então, a gente está na quaresma, onde as pessoas têm um pouco mais de sensibilidade da importância de Cristo. Eu acho que isso é válido. Meu pai, que é um católico, eu digo de católico do pé rachado, católico muito determinado, católico praticante, aquele que vai à missa, que é dizimista, que contribui com tudo, né? Eu fui criado num lar, né, para entender um pouco. Minha mãe é evangélica do pé rachado, meu pai é católico do pé rachado. Então a gente teve ali duas culturas de fé que só me fortaleceu. Então, um jejum, ele é muito praticado tanto pelo católico no período da quaresma, né, quanto pelo cristão. Né? E eu levo isso a muita regra de fé. Então, o jejum, né, que eu já tenho 25 anos que eu participo, né, faço essa minha intervenção na minha alimentação, né, por no mínimo aí 12 horas, muito mais do que isso, né, no horário que eu durmo, né? Então, meio-dia eu encerro o meu jejum. E eu acredito que o jejum ele é uma desconexão com o plano carnal e uma maior conexão com o plano espiritual. Todos nós que somos possuidores de um corpo, temos uma alma e temos o espírito que irá prestar conta a Deus um dia. Essa é a minha regra de fé. Eu entendo que nós temos um espírito que isso vai dar conta a Deus um dia. E com o preceito das Escrituras está dito, ó, aos homens é ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Então, acreditando no juízo, acreditando que nós morremos apenas uma única vez, eu me aproximo mais de Deus com os jejuns. E nesse âmbito, que já faz 25 anos, ele me fortalece nas minhas lutas espirituais, nas minhas guerras. Né? Todos nós temos as nossas guerras internas, temos nossos desafios que precisamos vencer, temos pessoas que precisamos interceder, temos amigos que estão, às vezes, até precisando de uma oração nossa, e a gente, às vezes, não tem tempo e nem logística para chegar até eles. Mas o nosso jejum, a nossa oração, é um sacrifício que a gente oferece a Deus e que, na minha fé, nós recebemos isso de volta em bênção, em livramento, em proteção, em aprendizado espiritual, estando mais conectado com Deus. Então, a minha fé, ela é fortalecida pelo jejum. Eu acredito nisso. Pelas orações, né, e pelo jejum. E um terceiro pilar, que Jesus muito falou, né, que é a vigilância. A gente ora, vigia e jejua. Então, o jejum ele traz para nós essa fortaleza. E até cientificamente, o jejum intermitente hoje é utilizado para uma reprogramação do corpo. Então, eu usava, né, e uso o jejum para a minha renovação espiritual. Mas, aí, o Dr. Laí Ribeiro, que é um grande especialista, um nutrólogo e grande referência da medicina, ele diz, olha, o jejum intermitente, ele faz com que o corpo faça um trabalho de lavagem, uma limpeza, uma oxigenação, onde o sistema imunológico ele começa a trabalhar melhor durante o jejum. Então, o jejum intermitente, ele não só ele hoje faz bem para a saúde, né, mas como também faz bem espiritual. Então, eu fiquei muito mais feliz que eu já estava, sabendo que o jejum tanto vai me ajudar nas minhas lutas espirituais quanto nas minhas lutas materiais, né, do meu corpo, né, da minha formação material. Então, o jejum é, sem dúvida, uma arma. Eu digo que o jejum é uma arma poderosa e que você consegue estar protegido contra os dardos inflamados do maligno, né, do inimigo das nossas almas, que veio realmente matar, roubar e destruir. Nós temos uma geração hoje, infelizmente, doentia, por não conhecer a Cristo, não conhecer o propósito de Deus para feitos a sua imagem e semelhança, e tem destruído o templo do Espírito Santo, né, que somos nós, e transformado a figura, né, isso já estava previsto nas profecias, em que os homens iriam mudar o uso natural, né, da natureza, né, iam contradizer a natureza humana, e aí a gente cai em vários embates. Isso acaba levando para um campo filosófico,
mas é um campo espiritual. A gente falava um pouco mais cedo aqui Sim. sobre algumas circunstâncias nesse âmbito espiritual. Eu acho que tudo desenha no campo espiritual. A gente tem ali o preparo, né, as orações, os jejuns, a vigilância, e eu tenho muito orgulho, muita satisfação em fazer parte do Ministério Jesus Voltará aqui em Botirama. Tem o pastor Etevaldo, um grande líder, um grande exemplo na minha visão, né? Cada um tem suas percepções, mas a minha visão dele como líder, como cidadão em Botiramense, já foi honrado pela Câmara de Vereadores aqui como cidadão em Botiramense, e o quanto ele contribui para a formação de jovens e de pessoas que buscam exercitar a sua fé através do Consolador, o Espírito de Verdade, né? A gente recebe a orientação. Hoje nós temos um banquete espiritual chamado Santa Ceia, onde a gente alimenta a nossa alma e faz com que a gente consiga perdurar e vencer as batalhas do dia a dia. Perfeito. O Jolando vem em Botirama mês a mês, né? Também para poder participar da ceia, para poder cultuar e se fortalecer espiritualmente. Desde já, Jolando, eu deixo as portas do podcast abertas para que no próximo mês subsequente o seu possa vir e a gente pode dissertar um pouco mais sobre a questão religiosa agora, né? Falamos bastante sobre a questão empresarial e se o senhor assim preferir, tiver disponibilidade, já ficam aqui abertas as portas do podcast para que o senhor venha no próximo mês e assim a gente pode dissertar um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre os seus conhecimentos bíblicos. Muito do pessoal que nos acompanha nas nossas redes sociais também são do público evangélico e cristão como um todo. Eu acredito que o senhor também, como liderança religiosa, tem muito a contribuir para esse pessoal. Jorlando, suas considerações finais. Deixa aí sua palavra de motivação, sua palavra de fé e de incentivo para essas pessoas que estão nos ouvindo. Bem, nós somos um pouco de cada coisa. Nós somos o material, nós somos o espiritual, nós temos um corpo e uma alma. E precisamos cuidar de todas elas. O empreendedorismo, o associativismo, o pão de cada dia, a gente precisa lutar por ele, mas não podemos esquecer de alimentar a nossa alma. Às vezes a gente pode estar com a conta bancária cheia, mas com a alma vazia. Então é preciso que a gente faça essa avaliação de como é que está o nosso relacionamento com Deus. E aqui nesse canal, Matheus, parabéns, né, por essa iniciativa de levar a informação, de levar também um pouco da fé, que faz com que as pessoas hoje se sintam mais amparadas, porque tendo em vista as mazelas que o mundo atravessa, muitas delas estão baseadas na falta de fé, na falta de Deus, né? Quando a gente tira aí das escolas o ensinamento bíblico, quando a gente tira das escolas as orações, quando a gente proíbe, né, os nossos filhos de aprender um pouco mais sobre Deus, sobre a nossa origem. Nós somos um país cristão, né? Apesar do Estado ser laico, a gente é um país cristão, e o que faz com que nós estejamos de pé é a nossa fé. Né? Obrigado por esse espaço aqui. Né? O Jorlando, ele é empreendedor, ele é presidente da Associação Comercial de Barreiras, ele é empresário, mas também ele é cristão. E com isso eu tenho 3 filhos e a gente procura realmente instruir o menino no caminho que deve andar. Ou até quando envelhecer, não se desviará dele. É isso. Jorlando, quais são as suas redes sociais? O pessoal seguir e acompanhar o seu trabalho. @neves.jorlando, né? É meu Instagram. E lá também tem os contatos que vocês podem falar comigo. Estou à disposição tanto para auxiliar no processo do empreendedorismo, quanto da fé também. Eu ajudo muitas pessoas que têm a necessidade de melhorar a sua fé. Eu venho constantemente tendo boas experiências espirituais. Isso me dá, graças a Deus, um pouco mais de solidez, de equilíbrio, o que a gente mais precisa hoje nessa sociedade, de certa forma, politizada, mas há muito tempo polarizada. Né? Então, eu acho que o polarismo ele é bom por um lado, mas qualquer excesso. Eu tenho um amigo que fala assim: tudo em excesso é pecado. Tudo em excesso Até a fé demais pode transpassar um universo. O amor demais pode transformar no passionismo, e aí a gente enfrentar problemas. Então, o equilíbrio, né? O equilíbrio está com Deus. Deus é equilíbrio, Deus é maravilhoso. Jorlando, mais uma vez, muito obrigado.
de verdade uma realização pessoal minha em poder ter esse bate-papo contigo. As portas ficam abertas e gratidão pela sua presença, pela sua participação no nosso podcast. Obrigado, Matheus. Obrigado a você que nos ouviu até agora, né? E continue acessando o podcast, onde a gente vai ter aqui, acredito, muita informação importante. É isso. Sigam em nossas redes sociais, @ibodcast. E no YouTube, ibodcast oficial. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo episódio.